Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje quero fazer uma pergunta intrigante. Você sabe por que um terremoto acontece? Você deve estar pensando, essa dúvida já foi solucionada há muito tempo pela ciência. Sim, isso é verdade. Mas ainda hoje existem questões sobre as dinâmicas da Terra sem respostas. Você já imaginou como a nossa vida na Terra seria melhor se um dia existisse um mecanismo capaz de prever e evitar terremotos? Recentemente, cientistas da Universidade de Houston, no Texas, fizeram uma descoberta surpreendente que pode explicar algumas catástrofes que ocorreram entre 1946 e 1996, no Oceano Pacífico. Recentes estudos sobre a rocha Cumona Pluton revelaram que o local atrai atividades sísmicas. Se essa hipótese for confirmada, muitos mistérios podem ser resolvidos. Então, será que uma formação rochosa é capaz de atrair terremotos? E se for verdade? Os terremotos são fenômenos de vibração da superfície terrestre, que podem durar segundos ou minutos, também conhecidos como abalos sísmicos. Esse tipo de atividade geológica pode provocar tremores praticamente imperceptíveis para as pessoas. Em contrapartida, existem os tremores que são tão violentos que podem gerar uma série de acidentes. Em situações de maior intensidade, os abalos podem causar desmoronamentos e a destruição de edificações. Existe uma forma de registrar esses abalos que consegue medir a potência dos terremotos, conhecido como escala Richter. O sistema foi desenvolvido em 1935 pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia. A escala mede a energia liberada nos tremores e atribui um grau de 0 a 10 para os movimentos sísmicos. Cada número corresponde a ondas com força 10 vezes maior e com potência 30 vezes superior. Para medir o poder de destruição de um terremoto, é necessário levar em consideração diferentes fatores. Um fator fundamental é a profundidade do hipocentro, que é o ponto onde acontece a fratura principal entre as placas. Outro fator é a distância entre esse ponto inicial e o epicentro, que é o local onde se registra uma magnitude maior dos abalos. Mas, afinal, o que exatamente provoca o terremoto? Esse fenômeno natural acontece porque a crosta terrestre, que é a parte mais externa, é fragmentada em inúmeros blocos. Esses fragmentos da crosta são conhecidos como placas tectônicas. Elas flutuam sobre um líquido quente e pastoso, que é o magma. Em razão dessas flutuações, as placas se movimentam constantemente e, em alguns momentos, podem colidir ou deslizar, o que provoca os terremotos. Normalmente, esses tremores acontecem nas bordas das placas tectônicas ou em falhas entre blocos de rochas. Alguns lugares do mundo são mais vulneráveis a esse tipo de fenômeno por causa do encontro dessas placas. Nesse sentido, o Círculo de Fogo concentra grande parte das atividades sísmicas e vulcânicas do planeta. A região corresponde à costa oceânica do Pacífico nas Américas, na Ásia e na Oceania. O local é formado por fossas geológicas no fundo do oceano, onde estão os pontos mais profundos da crosta terrestre. Essas fossas são formadas por meio do encontro de várias placas tectônicas, fato que faz com que terremotos e tsunamis aconteçam com frequência. A estimativa é de que o Círculo de Fogo seja responsável por 90% dos abalos sísmicos e 50% dos vulcões que existem no planeta.
Como essas atividades geológicas atingem regiões populosas, como o continente asiático, muitas tragédias aconteceram no Círculo do Fogo. Em 2004, por exemplo, um tsunami atingiu a Tailândia, a Indonésia e outros países. Em 2011, tremores e um tsunami na costa do Japão provocaram um acidente nuclear na usina de Fukushima. Recentemente, em março de 2022, um terremoto de escala 7,3 na costa nordeste do Japão atingiu a capital Tóquio e a província de Fukushima. No acidente, 2 pessoas morreram e 94 ficaram feridas. Por causa de sua localização, 1/5 dos terremotos de magnitude 6 ou superiores acontecem no Japão. Por isso, o país desenvolveu ao longo dos anos diversas formas de prever e evitar os danos causados por esses fenômenos. Entre os maiores terremotos já registrados, podemos destacar o grande terremoto do Chile, no ano de 1960, que atingiu 9,5 na escala de Richter. Outro de intensidade semelhante foi o da Indonésia, em 2004, com 9,3 na mesma escala. Os terremotos de grandes proporções podem ainda provocar abalos sísmicos em regiões muito distantes. Em 2008, os pesquisadores descobriram esse efeito de ondas secundárias e concluíram que 12 dos últimos 15 grandes terremotos registrados desde 1990 deram origem a esse tipo de ondas sísmicas. Esse efeito foi registrado no terremoto que atingiu a província chinesa de Sichuan, no ano de 2008. Os pesquisadores estimam também que o mesmo fenômeno que aconteceu na costa da Indonésia em 2004 tenha provocado tremores secundários em lugares como o Alasca, a Califórnia e o Equador. E por causa dessa maior vulnerabilidade, que países como o Japão e os Estados Unidos investem em pesquisas sobre as atividades sísmicas. Assim, a costa do Japão é o local no mundo onde existe o maior monitoramento sísmico. Esse mapeamento acontece por meio de monitores que ficam no fundo do mar e de sismógrafos instalados nas profundezas da crosta terrestre. Na pesquisa realizada pela Universidade de Houston, publicada na revista Nature Geoscience, cientistas investigaram as dinâmicas da placa da Eurásia e da sua interação com a rocha Kumano-Plutan. Apesar de ter sido identificada em 2006, os estudos se concentravam nas atividades da placa filipina, sem considerar a relevância da placa eurasiática. Em relação à rocha Kumano-Pluton, sabemos que é uma rocha densa do tipo ígnea ou magmática. Isso significa que ela se formou a partir da solidificação de um magma. A rocha está localizada a 5 quilômetros abaixo da península de Ki. De maneira mais exata, a rocha fica na borda da placa continental da Eurásia e acima da placa oceânica das Filipinas. Sua presença nesse local provoca a inclinação da placa oceânica em direção ao manto terrestre. Esse processo é chamado de subducção e ocorre em pontos onde as placas tectônicas colidem ou deslizam uma sobre a outra. De acordo com a pesquisa, a presença de Kumano-Plutan altera a inclinação dessas placas. Essa alteração acelera o processo de subducção, o que faz com que a placa oceânica desça mais rapidamente. O mais interessante é que a rocha está localizada nas proximidades dos epicentros de 2 grandes terremotos que aconteceram na década de 1940. Por algum motivo desconhecido, esses terremotos não se romperam na região da rocha. Essa questão provocou uma série de perguntas. Uma das hipóteses é de que a Kumano-Plutan possui um papel importante no rompimento dos terremotos, ou, em termos científicos, na sua nucleação. A presença da rocha pode atuar também na prevenção da propagação do terremoto em outras regiões.
Outra hipótese é de que a rocha pode influenciar a movimentação da água dos oceanos para o manto. Como o processo de subducção é 2 vezes mais acentuado na placa oceânica filipina, isso pode fazer com que uma quantidade maior de água seja conduzida para a região. Esse avanço da placa filipina em direção ao magma da Terra avança em uma média de 4,5 centímetros por ano. É por isso que essa região registra tantos terremotos e atividades vulcânicas. A nova descoberta sobre as influências da rocha indica que a placa que provoca o processo de subducção, ou seja, a placa da Eurásia, pode ser mais importante do que se pensava. Os pesquisadores entendem que estruturas geológicas como a rocha Cumona-Plutã podem atuar como ponto de nucleação ou como backstops, que são locais onde o terremoto pode parar. Nesse caso, a interação da rocha com as placas pode servir como limitador dos terremotos na região. Outra conclusão é de que a inclinação da placa influencia o fluxo e a reação de minerais na água deslocada. Além de formar uma área hidratada, essa interação pode diminuir drasticamente as ondas sísmicas. A equipe de Houston está construindo um modelo 3D no nordeste do Japão, a fim de avaliar com mais exatidão a influência da Cumona-Plutã na dinâmica sísmica. O objetivo é reunir os dados que foram coletados durante 20 anos de pesquisa e inseri-los em um supercomputador para compor esse modelo tridimensional e de alta resolução. Os pesquisadores calculam que a descoberta pode ajudar os geofísicos a criarem imagens 3D de outras regiões sísmicas. Por exemplo, ainda no nordeste do Japão, na Nova Zelândia e no noroeste do Pacífico, nos Estados Unidos, existem outras zonas perigosas que já foram atingidas por terremotos em outros momentos. Os resultados esperados pelos pesquisadores de Houston podem melhorar os mecanismos de previsão e de prevenção de terremotos. Consegue imaginar que um dia nós descobriremos formas de amenizar ou até mesmo neutralizar a ação dos terremotos? Já pensou como existem coisas surpreendentes acontecendo bem debaixo dos nossos pés? E se for verdade?